Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo de mercado. E essa semana carregada, eu, Rafael, responsável pela mesa offshore aqui da Critéria, junto com meu amigo, queridíssimo Thiago Pedroso, responsável pela mesa de renda variável. E galera, eu vou passar a bola pro Pedroso, ele vai falar rapidinho de Brasil, porque de fato essa semana o foco, né, Pedroso, foi o escopo global. A gente está caminhando talvez para a 15ª queda consecutiva do nosso índice Ibovespa. A gente está gravando aqui na sexta-feira, tá? Na parte da tarde. Então só saberemos o fechamento do mercado às 17 horas. E isso foi definido muito por um movimento externo, né? Juros americanos renovando a máxima desse ciclo de aperto monetário. A China com dados muito decepcionantes. Pensa que a China teve que emitir um comunicado para que os fundos locais parassem de vender ativos financeiros, né? O governo comunista, né, o partido, falou: parem. Eu ia respeitar se eu fosse eles, né? Porque a gente sabe que a China está muito longe de ser uma democracia. Mas, Pedroso, muito boa tarde. O que você tem a me contar aí? Ansioso para te ouvir. Boa tarde, Dr. Wurzman. Vamos lá, pessoal. Começar aqui de Boletim Focus rapidinho. Dados aqui, Boletim Focus mostrando elevação de projeção de PIB e câmbio. E aí o que está acontecendo, né? O que o Boletim Focus deve mostrar ao longo das próximas semanas e por isso eu trouxe ele. Recentemente tivemos a Petrobras reajustando o preço de combustíveis, né? Diesel subiu 25%. Isso vai ter um impacto direto nos dados de inflação ao longo dos próximos meses. Então a gente vinha comentando aqui que existe uma grande probabilidade da inflação fechar esse ano dentro da meta, pelo menos abaixo do teto, que era 4,75, mas com o que está acontecendo agora, provavelmente não vai ficar, ainda assim vai ficar ali próximo de 5, não é tão longe, mas as casas já vêm reajustando isso e deve aparecer isso nas próximas revisões ali do Boletim Focus. E aí o que impactou no Brasil? O Brasil, ele sofreu muito com o mercado externo, o Rafael vai comentar um pouco mais. Eu trouxe aqui um gráfico mostrando o fluxo estrangeiro. O estrangeiro vem sacando de bolsa. A gente já tem aí nesse mês mais de 8 bilhões de resgate da B3. Isso não quer dizer que o estrangeiro está tirando o dinheiro do Brasil, pelo menos não inicialmente, né? Nós vimos ali dados de fluxo do Banco Central mostrando que houve entrada positiva pela via financeira. Então, o investidor estrangeiro não saiu do Brasil, mas ele está saindo de ações, possivelmente é um movimento mais de ajuste. Eles pegaram um movimento de alta forte, houve uma entrada de mais de 100 bi nos últimos 12 meses, e agora a gente está tendo ali um movimento de ajuste de carteira, e aí eles estão se redeando, comprando dólar futuro. A gente vê posição de estrangeiro e dólar futuro vem aumentando bastante. Então o hedge hoje do estrangeiro é com exposição no dólar, por isso que a gente viu esse movimento do dólar também estressando em partes por conta disso. E aí no Ibovespa, quais são as principais contribuições aqui? Lógico que da ponta negativa, né? Primeiro Vale, por conta da China, o Rafael vai comentar, e depois ativos que têm ali uma liquidez razoável, né? Os bancos sofreram, embora não tenha tido nenhuma notícia específica, sofreram com isso. E da ponta positiva, ativos que têm a correlação com o dólar, Suzano, o ativo que mais contribuiu positivamente ali para o índice Bovespa ao longo desse mês até agora, e depois vem Petrobras, né? Embora a Petrobras ali está na boca do povo, falando muito se o governo vai intervir ou não, ela veio com um reajuste de combustível acima do esperado e o mercado gostou. E eu subi no meme aqui, né, porque a gente estava ao finalzinho do mês passado com o Ibovespa 120 mil pontos e a gente estava vendo a ganância, o pessoal, não, agora o Brasil vai embora e não sei o que, aí agora caiu um pouquinho, 115 mil pontos, e a gente já vê o pessoal um pouco mais retraído. É sempre assim, né, Pedroso? Eu diria que o mercado de ações é um dos únicos mercados que, quando o preço cai, a galera foge, né? Se a gente vai pro mercado ali, a feira perto de casa, eu vou comprar meu pastel, se o preço cai, eu compro mais, né? No final do dia, se sobe, eu vou ficar triste, né? Mas, Pedroso, é importante comentar, né? Eu até disse errado, pessoal, a gente está caminhando talvez para a 14ª queda consecutiva. Ontem a gente fez a 13ª. Isso é muito manchete, tá? Por que eu digo isso? Porque no final do dia, se você acumula todo esse prejuízo, é 5,7%. Né? Esses 13 pregões de queda. É uma correção natural isso, exato. Tá? 5,7 pode cair em 2-3 dias, né? Se algo severo vier a acontecer. É importante contextualizar todo mundo aqui que a gente entrou no mês de agosto, eu vou chamar aqui o mês de agosto de o mês do desgosto, né? Porque não é só o Brasil que vem sofrendo, é o mundo inteiro. E a gente entrou nesse mês com uma posição técnica muito pesada, né? Muito sobrecomprada.
Por que eu digo isso? VIX nos Estados Unidos a 13 pontos. Né? A gente estava falando que nunca esteve tão barato, né, no início do mês, de montar uma posição, né, de put para a Bolsa Americana, um seguro contra uma queda, né? Estava de graça praticamente, né? Então isso indica que tinha muita ganância, né? Muita complacência no mercado e de fato, né, qualquer notícia mais negativa, quando a gente tem, né, esses indicadores técnicos mais pesados, leva a um movimento de correção mais forte. Essas notícias negativas, Pedroso, né, eu acho que não vieram necessariamente do Brasil em si. Vieram do mundo como um todo. A gente vai entrar em mais detalhes, mas são 2 fatores, galera. China, né, uma bolha imobiliária, eu diria que sem precedentes, construíram uma São Paulo por ano e agora estão colhendo, né, esses frutos amargos, né, talvez uma sobreoferta de imóveis e uma demanda, né, muito mais aquém do que anteriormente esperado. E o mundo reprecificando os seus juros. Fato curioso aqui, Pedroso, se a gente pega todas as dívidas soberanas, né, põe ali Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, enfim, mundo desenvolvido e mundo emergente, e faz uma média ponderada, a gente está falando que o juros global bateu 3,5%. Isso é uma máxima de 15 anos. Tá? E os juros nos Estados Unidos, que é a taxa de retorno livre de risco, digamos assim, né, a maior potência do mundo, bateu 4,3%, isso de 10 anos, tá, galera? Que é o mais utilizado por ser uma média aí de longo prazo. E com isso, houve uma reprecificação do mundo inteiro. E aí, Pedro, eu até te pergunto, né? Nossa moeda brasileira, ela caiu, mas isso está em linha com as outras moedas emergentes também? Está em linha com as outras emergentes, a gente teve um fluxo... E aí é interessante, né? Como muitas coisas na vida, né, o que manda é a oferta e a demanda. Só que nós continuamos tendo uma entrada positiva de dólar no país. Então esse movimento ainda é um movimento mais especulativo, é um movimento de empresas e investidores, principalmente estrangeiros, procurando hedge por conta do cenário externo um pouquinho mais pesado. Mas a nossa moeda ela foi desvalorizando em linha com o que vem acontecendo lá fora. O conjunto local ainda é positivo. É lógico que a China é bem representativa, positivo ou negativamente para o Brasil, então pode mudar essas condições. Mas hoje o conjunto local continua positivo. Nossa recomendação hoje é olhar a bolsa olhando mais a qualidade, a gente já vem comentando isso, né? A qualidade das empresas e trabalhando também algumas estruturas de proteções. E Pedroso, para até numerificar isso, galera, olha só, o real nos últimos 30 dias, ele caiu 3,40%, tá? Se a gente pega a moeda sul-coreana, o won caiu 5,24%, o peso chileno 5,66%, né? A moeda sul-africana, o rand, 5,78%, e o peso argentino, né, caindo quase 25%. Até te dou o gancho aí para falar dos acontecimentos que tivemos lá essa semana. Que candidato aí que apareceu do nada, hein? Vamos até, antes de falar da Argentina, comentar um pouquinho a questão dos emergentes, né? Porque o cenário de China já é por si ruim, então além do cenário de China e da questão dos Estados Unidos, os mercados começaram a ficar um pouquinho com o pé atrás com a emergente. Veio a Rússia aumentou 3, se eu não me engano, 3,5% a taxa de juros numa tacada só. A Rússia, que hoje é muito dependente da China, porque o mundo ocidental se fechou para ela, né? Não todo mundo ocidental, mas pelo menos o mundo desenvolvido ocidental. E aí logo em seguida veio a notícia da Argentina. Na Argentina nós tivemos lá um Bitcoiner, né? O cara que é fã do Bitcoin, que é um investidor em Bitcoin, mas ele ganhou ali nas primárias da eleição para presidência na Argentina. Tudo indica que ele pode ganhar como presidente da Argentina. E ele é um cara Pedroso, de extrema... Acho que pega o extrema direito que a gente está acostumado aqui e no joga Brasil, mapa direito. E joga umas 10 vezes mais extrema. É ele. Então o mercado se assustou. Você pode até comentar das propostas dele. Eu tava vendo que as pesquisas presidenciais na Argentina, historicamente, são muito pouco precisas. Tá? E isso, não sei por quê, mas eu tava lendo, né, antes de entrar aqui. E ele é definido, esse Javier Milei, né, como um anarcocapitalista. Ele não acredita no Estado, né? Ele acredita na liberdade do indivíduo e quanto menos intervencionismo, né, por parte do governo, melhor. Ele quer acabar com o Banco Central. Né? Ele fala que o Banco Central é a maior praga para qualquer país, especialmente, né, no contexto argentino. Ele é um Bitcoiner, né? Então faz muito sentido. Ele quer descentralizar, né, o fluxo monetário, exato. Digamos assim. Ele quer dolarizar a economia argentina, que no final do dia, se a gente olha Equador, se a gente olha El Salvador, né, são países que talvez teriam uma maior inflação se não tivessem tomado essas medidas de dolarização. Não sei se eu concordo, mas... já fez isso no passado. Na década de 90, né? A grande discussão dos economistas é você utilizar isso como uma transição ou utilizar de forma... Eu acho que você entrega, talvez,
poderes que você tem de política monetária fiscal quando você perde controle da sua própria moeda. Então, existe um risco grande aí. Uma coisa que eu gostei dele, Pedro, ele fez um vídeo que espalhou no Twitter, TikTok, que é ele num quadro tirando assim os ministérios. Ministério da Educação, afuera. Ministério da Cultura, afuera. Ele vai rasgando, né, os ministérios e fala, pô, eu quero diminuir, né, enfim, o gasto governamental, com isso reduzir o nosso déficit e conseguir abaixar a carga tributária para a população, né. Acaba que, pô, ele pode ser um pouco radical demais, mas talvez, né, a Argentina precise de algum tipo de U-turn, né, algum tipo de virada aí, senão eles estão aí caminhando. Nos últimos 10 anos, Pedroso, a Argentina teve 6 recessões. Né? Eles já deram default na sua dívida externa, eu diria que mais de 5 vezes. Né? Todo ano, né? Novo default argentino. Não sei qual que é a solução de lá. Mas pra gente não perder muito tempo, que mais você quer comentar? Bom, que aí a gente já entra no global, né? Você entra no global, eu vou subir aqui um gráfico, né, que mostra que no dia que ele ganhou ali as primárias da eleição, o juros argentino teve que subir 21% para controlar a desvalorização do peso. O peso desvalorizou mais 20% no mesmo dia. E mesmo assim, nesse gráfico mostra, né, porque o grande problema é a inflação lá galopante, o descontrole fiscal. Mesmo assim, quando você compara o peso, considerando algumas variáveis com outras moedas emergentes, por exemplo, como o próprio real e como a moeda turca, você vê que o peso, mesmo com todas as desvalorizações, ainda negocia um múltiplo, né, um nível de preço muito maior do que as outras moedas. Então, o cenário da Argentina tá complicadinho mesmo. Segue aí com pegando esse gancho, Pedro, eu até vou começar, enfim, aqui por outra parte, né? A gente pode subir esse meme aí, pessoal, que mostra, né, enfim, uma brincadeira, juros do Brasil e juros dos Estados Unidos. Juros do Brasil é esse cara forte, bombado, juros dos Estados Unidos esse cara forte, bombado, e juros do Brasil esse cara magrinho, né? Ué, por quê, né? O Brasil tem 13,25% de Selic, lá fora a taxa de juros spot corrente está 5,25 a 5,5. Então esse diferencial, se a gente olha no corrente, né, no hoje, ainda está bastante largo. Mas o mercado nunca olha no hoje, né, Pedro? Ele sempre vai olhar a trajetória de juros lá na frente. E o que vem acontecendo é que a nossa curva brasileira vem fechando, né? E a curva americana vem subindo, né? E com isso o diferencial dólar real, ele vem diminuindo. Eu até incluo esse gráfico da WHG que mostra a diferença, né? Qual que é o juro real brasileiro hoje? A gente está falando que uma NTNB de 10 anos vai pagar 5%, né? Inflação mais 5%. Então, seu juro real já ajustado pela inflação é de 5%. Lá fora, o Tesouro de 10 anos está pagando IPCA, né, CPI, mais 2%. Ou seja, a diferença de juros real Brasil e Estados Unidos fechou de uma máxima de 7%, né, começo do ano, final do ano passado, para agora o atual patamar de 3 a 3,5%, que é algo historicamente baixo. Tá? Até mostra esse gráfico da WHG. Né? Enfim, eles são muito bons de conteúdo, até recomendo vocês seguirem, a gente gosta bastante aí das apresentações que eles nos trazem, mas eu acho que explica um pouco esse fluxo, né, vendedor de real que a gente viu, né, nas últimas semanas. Talvez, né, o Prêmio Brasil não esteja necessariamente ajustado, assumindo uma taxa terminal de juros maior e elevada por mais tempo nos Estados Unidos, tá? E aí, pessoal, a gente vai para a discussão, né, da curva de juros americana, né, que eu diria que é a grande vilã aí para a reprecificação dos ativos de risco, mercados emergentes, mercados desenvolvidos, mundo afora. E olha que interessante, a curva de juros já ficou muito invertida. Né, o mercado de renda fixa americano já precificou muito uma recessão lá fora. Né? O que é inversão? A vértice de curto prazo pagando muito mais do que a vértice de longo prazo. Por que isso? Porque o mercado projeta uma taxa terminal alta, que vai durar pouco tempo, cortes agressivos que de fato normalizam. Então você tem um formato de curva assim, né? Que não vai em linha com o formato natural, que é assim. Você devia ter mais prêmio por mais duration, né? Por mais prazo de fato, que de fato, né, traz mais risco. Né? Quanto maior o prazo, traz mais risco no final do dia. Mas enfim, Pedroso, olha que interessante, as vértices de longo prazo americanas, elas vêm subindo. E as vértices de curto prazo, elas vêm se mantendo estáveis. Né? Ou seja, o mercado está falando o quê? Talvez não veja recessão, talvez os juros vai ficar alto por mais tempo, deixa eu achatar essa curva para eu trazer os rendimentos longos em linha com os rendimentos curtos. Né? E aí, galera, olha aqui, né? Não é que eu inventei, né? O juro real, né? Tá o gráfico para vocês de 10 anos dos Estados Unidos, está em 1,94%, né? A gente não vê essa taxa desde 2008. E a gente sabe muito bem o que aconteceu em 2008. Então, né? Será que de fato, né? Uma hora essa conta não chega? Não sabemos, mas essa semana foi de correção. Bolsa americana caiu o quê, Pedroso? Diria que 5% desde o início do mês, né? Agosto, mês do desgosto. Bolsas mundiais caindo pra caramba também. E tem outro fator aqui importante,
né, que ninguém está comentando, né, que é a questão do aperto quantitativo. O Banco Central americano, ele não está comprando mais títulos do Tesouro, ele está fazendo ao contrário, vendendo, né? Então é mais uma pressão altista para tais rendimentos, né? E galera, por que, né, que a gente teve essa abertura das vértices longas na curva de juros americana? Eu não diria que são fatores apenas macroeconômicos, lógico. Vendas no varejo acima do esperado, produção industrial acima do esperado, mercado de trabalho muito apertado. Ontem saiu o seguro-desemprego nos Estados Unidos que veio bem abaixo. E um PIB, né, por incrível que pareça, sendo projetado um crescimento de 5,8% para o trimestre atual. Então o mercado olha isso e fala, caraca, isso aqui quer dizer mais inflação, tem mais atividade, uma hora o preço sobe. Ainda mais junto a isso com a alta do petróleo que a gente teve nos últimos meses, receita para o CPI lá fora começar a aumentar. Já precifica no futuro, deixa eu colocar mais juros ali nas minhas vértices mais para frente, né? Mas eu acho que não foi só esse o ponto, tá, galera? Tem um fator técnico aqui, que é justamente a questão do Tesouro Americano estar emitindo um montante muito acima do esperado de títulos, né? E com isso ele drena a liquidez do mercado, colocando mais oferta do que demanda. Aí coloca aí Japão, China, Arábia Saudita, grandes compradores de Treasury, sendo vendedores líquidos nos últimos 2 anos. E por quê? Né? Guerra, né? Exatamente. Conta aí. A gente teve um cenário que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos, junto com a União Europeia principalmente, começou a bloquear as reservas internacionais da Rússia. O mundo inteiro hoje olha para os Estados Unidos, principalmente esses países, né, que são mais fechados, a China, que é comum, a própria Arábia Saudita, e falou, opa, se eu fizer besteira que vocês vão travar minhas reservas também. Então o que aconteceu é que esses países vêm diminuindo a exposição em títulos americanos. A China, que chegou a ter 2 trilhões de dólares em estoque, hoje tem 600 bilhões. Isso foi uma queda forte, se você imaginar que faz quanto tempo que temos a guerra aí no radar? 1 ano e meio? 1 ano e meio, né? A China reduziu 1,4 trilhões de dólares de reserva de título e não estão comprando, ao contrário, estão vendendo. Então os Estados Unidos agora está tendo um cenário que você tem menos comprador por uma necessidade que eles precisam de se financiar, né? Porque a dívida americana está alta e, consequentemente, para você poder atrair esses caras, você precisa colocar uma taxa maior. Vem para cá que a taxa, que basicamente é uma relação de oferta e demanda, né? É exatamente isso, Pedroso. E eu diria que isso, né, é um dos motivos principais dessa abertura, né? Uma coisa mais técnica, de fato. E 2 semanas atrás saiu um dado que assustou, né? O governo está emitindo, acho que 100 bilhões de dívida, a expectativa era 80 bilhões, né? Então, de fato, ele tem uma necessidade de financiamento maior do que o mercado esperava, que aumenta também o risco fiscal e coloca mais prêmio ali na curva de juros, esse né? Esse déficit americano me assusta 5% muito no do PIB, prazo. 5% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui no Brasil de uma preocupação de um déficit ali no final do ano, talvez de 0,5%, que com o arcabouço talvez a gente nem vai ter déficit daqui a alguns anos, ou se tiver vai ser algo um pouco menor. A gente está rodando com déficit no americano de 5%, e é 5% sobre uma dívida absurdamente maior que a brasileira em termos nominais. Então, no longo prazo, os Estados Unidos têm chuta qual a problemão para resolver. Qual a dívida PIB da China, Pedroso? Da China, chutaria uns 30% para 40%. Tô chutando muito baixo. Muito baixo, hein? 200%. 200%? Tá maior então, que a americana. A americana é 110%, né? E até, falando um pouco de história aqui, saindo um pouco do foco principal. Pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos rodava uma dívida PIB de 116%. Né? Natural. Guerra, se endividou, gastou, teve um rombo nas contas públicas, né? De 45 a 73, essa dívida PIB caiu de 116% para 25%. Né? Por quê? Porque teve anos dourados ali de crescimento, né? Década de 50, década de 60 foram fantásticas e teve uma redução também das despesas públicas, né? Então eu queria deixar a mensagem que é possível sim reduzir esse déficit, tá, galera? É algo que é só ter os incentivos corretos. Quem fala isso é o Buffett, né? Eu consigo acabar com o déficit americano em 1 minuto. Coloca ali pro congressista, né, pro deputado, pro senador ser reeleito, ele ter que, né, de fato, abaixar os gastos, né? Coloca ele no incentivo, né? É 1 minuto, mas não tem esse incentivo em lugar
né? E a gente sabe O que incentivo é o inverso, essa né? rotação de poder a cada 4 anos, você tem um incentivo de deixar o programa pro outro. Exato. Né? E aí vai girando essa bola de Na neve. verdade, você tem incentivo de gastar mais para manter a economia rodando, isso. para você ser reeleito, e é sempre esse mesmo movimento. É exatamente isso. E aí, galera, finalizando essa parte de juros, o ex-secretário do Tesouro, atual professor de Harvard, né, Larry Summers, que contribui ali semanalmente com matérias para Bloomberg, disse que espera, né, uma taxa de 10 anos beirando os 4,75%. Essa taxa atualmente está em 4,30%, maior nível em 15 anos, tá? Então, se ele estiver correto, as ações vão ter que descontar muita coisa ainda, hein, Pedroso? Ninguém sabe, o mercado pelo jeito menos ainda, eu já vi mudar a narrativa algumas vezes. Eu acho que todo mês o mercado tá mudando a narrativa, né? É isso aí. Então acho que o cenário de fato tá bem estranho, bem difícil de se acertar. Você, Pedroso, no landing, soft landing ou hard landing? Qual campo você tá? Eu ainda acho que é o soft landing no curto prazo. No longo prazo ninguém sabe, né? Mas eu acho que os Estados Unidos em algum momento vai ter que desacelerar para poder ter uma inflação menor, para você poder ter um... E, Pedroso... E, assim, é que ainda não veio um ajuste fiscal de verdade lá, né? Esse ajuste vai ter que vir alguma hora. É o que você acabou de falar, né? O Warren Buffett falou, só dá o incentivo certo. Dá o incentivo, se você tiver um ajuste fiscal, você vai ter um impacto na economia. Então, quando vai vir esse ajuste fiscal americano, que é a grande questão aqui. Se vier em algum momento, difícil a economia não desacelerar. E, Pedroso, eu acho que o Michael Burry não concorda com você em relação ao soft landing, tá, galera? Pra aqueles que não sabem, o Michael Burry... Ele é o cara da grande aposta, aquele time da Big Short, que apostou contra o mercado imobiliário americano em 2008 e faturou aí bilhões de dólares, né? Faturou não, né? Lucrou bilhões de dólares. E ele montou uma nova grande aposta, talvez um novo filme também, se ele tiver certo, né? Mas 1,6 bilhão de dólares vendido em bolsa, né? Comprou put do ETF de S&P, comprou put do ETF de Nasdaq. Isso representa, Pedroso, 93% do portfólio que ele administra. Então ele tá indo quase all-in, né? Ele tá indo quase all-in. E eu acho importante, galera, falar que o 13F, que é o relatório das movimentações dos grandes gestores, saiu dia 15, 45 dias após o encerramento do trimestre. Então isso é o que ele fez no final de junho. Tá? Em 45 dias muita coisa pode ter mudado. Ou ele está carregando a mesma posição. Não sabemos, apenas saberemos 45 dias, né, após o fechamento deste trimestre atual. Tá? Mas só trazendo em contexto, certamente, né, ele é um cara que muda muito de posição de cabeça, né? Ele pôs sell ali no começo do ano, venda, a bolsa subiu, aí comprou pra caramba, e agora tá vendido de novo. É um samba ali danado. Mas chama atenção, né? Uma aposta muito grande. E por que essa aposta, tá? Eu vou tentar ser muito frio aqui, é o que eu sempre falo, eu gosto de repetir isso, que na minha cabeça, pô, no final do dia, enfim, os fundamentos, eles sempre vão prevalecer, perdão. Pedroso, os juros americanos em 10 anos está pagando 4,30%. A bolsa, ela negocia mais ou menos a 20 vezes lucro, do ano, olhando para frente, tá? 12 meses. Se a gente faz 1 sobre 20, né, que no final do dia acaba sendo o earnings yield, né, da bolsa, o retorno esperado, digamos assim, contabilizando quantas empresas vão gerar de lucro em relação ao seu valor de mercado, a gente está falando algo próximo de 4,7%. Ou seja, eu consigo 4,3% no ativo livre de risco e 4,7% no ativo com risco. Um prêmio somente de 40 pontos, praticamente inexistente, né? A gente não via tamanho queda de prêmio desde 2000, né? No auge ali da bolha da internet. Então, eu acho que vis-a-vis renda variável com renda fixa, hoje, dados os valuations altos das empresas que subiram esse ano e uns juros constantemente em ascensão, sendo frio, a renda fixa me parece a melhor alternativa. Exato. Alguém também essa história tá errada de algum lado também, né? Ou, de fato, a gente não vai ter um no-land e a economia vai ser muito boa e as empresas vão lucrar muito. Mas e a inflação com o no-land? Até onde os juros vai, né? Ou então a gente deveria ter um cenário de desaceleração e, consequentemente, os ativos têm que ter uma desvalorização para poder ajustar essa diferença. Então, alguém vai ter que ajustar os números aí, vamos descobrir. Mas, Pedro, para aqueles que estão no campo de hard landing, eu sou um cara no campo de hard landing, né? Desde o começo do ano, pô, banho de água fria para mim, que não peguei essa alta de bolsa, né? Eu tô um pouco mais cauteloso. E, galera, geralmente, olha que interessante isso. Pode subir aqui, produção, essa tabela. A recessão, ela costuma aparecer 22 meses depois do primeiro aumento de juros. Ou seja, quase 2 anos, né? O primeiro aumento de juros foi em março de 2022,
né? A recessão deveria aparecer, se a gente seguisse, né, o histórico desde 1968, começo de 2024. Teve ciclos aqui monetários que a recessão só apareceu 31 meses depois do início do ciclo de aperto, né? E dado uma economia de serviços, dado uma economia pré-fixada nos Estados Unidos, onde muitos capitalizaram a taxa de juros zero, né? Financiaram casas, financiaram dívidas empresariais e por aí vai, talvez de fato leve um pouco mais tempo para a gente ver, né, essa taxa de juros batendo no consumidor, enfim, e no PIB. Até um ponto, né? Ontem saiu uma matéria no Brasil Journal falando sobre a taxa de juros do financiamento imobiliário americano, que bateu em 7,1%, é a maior taxa desde 2002. E aí eles já estão vendo lá um cenário de menor procura por compra de imóveis, né? Que é um setor que depende muito de financiamento lá fora. É uma taxa muito alta para o padrão americano. Então isso vai ter impacto a médio prazo, com certeza. Perfeito. Mas eu acho que tem mais alguma coisa aí, Rafa? Finalizar por China, né, Pedroso? China. Falamos pouco, pô. Galera, começando, vai. Pode subir esse gráfico aqui. Olha só, Pedroso. Todos os bancos revisando para baixo expectativa de crescimento chinesa. JP Morgan, que esperava 5,1, esse ano está falando em 4,8. Né? Enfim, a gente está falando que Barclays tem a menor projeção, 4,5%. Acho que Barclays estava esperando 6%. Né? E por que isso, Pedroso? Dados muito abaixo. Comenta um pouquinho aí. Na verdade, a China já vem entregando números abaixo do esperado, né? Já há algum tempo, e a gente já vem comentando isso, e ao mesmo tempo ela não veio com todo aquele estímulo que o mercado estava apostando que ia vir. Ninguém sabe exatamente o motivo, talvez tenha um motivo que a gente não saiba, né? E aí, para ajudar um pouquinho o setor imobiliário lá, a gente teve essa semana a Evergrande pedindo falência nos Estados Unidos. Zero novidade, a empresa já estava toda lascada, então é algo que era totalmente esperado. Mas o que não era esperado era a Country Garden, que é uma outra incorporadora chinesa muito grande. Muito maior que a própria Evergrande. Exato. E que basicamente eles começaram a ter default ali em algumas dívidas especificamente. Ainda está no período de carência, né? Exato. Tem 30 dias para ser considerado um default formal, né? Então a gente ainda tem 3 semaninhas aí para ver se eles vão pagar ou não vão. Mas só para vocês entenderem... Mas os sinais já estão dados, Não, né? Tá feio o negócio. Só para você entender a escala, pessoal, a Evergrande, ela tinha 900 projetos em andamento, né, antes de dar essa bagunça toda. A Country Garden tem 3.200 projetos em andamento. Então imagina o seguinte, você é um chinês, comprou um apartamento na planta, está esperando a incorporadora finalizar, né, o prédio, né, o desenvolvimento ali, e nada. Né, e você já deu o dinheiro. Será que eles vão te ressarcir ou não? Quem é um pouquinho mais velho no Brasil já viu muito isso acontecer aqui. Exatamente. Tem muita mudança de lei para parar. E talvez, Pedro, seja justamente por causa disso que o chinês não está gastando igual a gente esperava. O chinês está com pouca segurança. Fizeram uma pesquisa lá na China, com a própria população lá. E essa pesquisa ela mostrou, depois eu vou procurar, vou tentar subir aqui para todo mundo ver. Ela mostrou que a própria população lá na China está esperando que o preço dos imóveis vão cair e por isso não está comprando agora. Então você soma um cenário que vira uma bola de neve, né? As incorporadoras estão com problema, vai afetar o setor, as pessoas já sabendo que isso vai afetar o preço dos imóveis esperam para comprar mais barato. E aí um ciclo vicioso no final do dia. Foi um pouco do que aconteceu lá no subprime, lá nos Estados Unidos, em 2008, né? Mas a magnitude na China é muito maior, é uma coisa chocante, viu, pessoal? A China tem muito dinheiro e talvez o que se aprendeu lá atrás, ela talvez evite que chegue num cenário tão estressante ou não. Eu acho importante falar duas coisas, Pedroso. O setor imobiliário na China representa 30% do PIB. E em relação à poupança do chinês médio, 50% está em imóveis. Tá? Então imagina o efeito riqueza do cara. Né? Eu subi esse gráfico aqui. Na média, isso são dados do setor privado, tá, pessoal? Preços de imóveis nas áreas nobres da China caíram 15%. Nas áreas mais afastadas, caíram na média 35%. Tá? E aqui a gente tem esse gráfico, né? Enfim, eu não conheço as províncias, as cidades, mas eu fiz uma média aqui, para vocês terem ideia. O governo falou que só caiu 2,5%. Né? Isso do auge em agosto de 2021 até, né, o mês passado. Então muita pessoa está se baseando, né, nos dados das próprias imobiliárias para essa tomada de decisão, e não de fato nos dados do governo. E olha só, Pedroso, para vocês verem que eu não estou inventando o que eu falei no começo, né, que a China, o governo está pedindo para segurarem as vendas, né, para todo mundo parar de vender ativo financeiro. China pede a alguns fundos que evitem vendas de patrimônio líquido à medida que os mercados afundam. Né? Isso é um sofisticado para parem de vender ativos financeiros, tá, galera? E também saiu, né, a China decidiu esse mês descontinuar o dado do desemprego entre os jovens, que estava em 21,3%. Eles falam, não, a gente não vai soltar mais isso. Né? E os jovens que compõem a boa parte da força de trabalho
mão de obra intensiva, que é mercado imobiliário, né? O jovem está lá construindo, né? Enfim, com esses trabalhos ali que requerem mais força física, né? Então a gente vê que também tem esse problema, né? Empregatício, se pode se dizer assim. E para finalizar, Pedroso, eu queria dar meu take aqui de China. O que acontece? Indo um pouco para trás. Desde o início do século, a China cresceu com base na urbanização. Era uma população muito rural que migrou para as cidades e tinha uma demanda excessiva para, de fato, né, enfim, prédios, casas, negócios ali mais urbanos. Eles construíram uma São Paulo por ano, né, ligaram ali o motor, construíram pra caramba, e hoje, né, a gente vê que tem uma oferta sobressalente. Não é à toa, né, que tem cidades fantasmas hoje na China, né, enfim, dezenas de prédios, incorporações, sem ninguém, né, disposto a alugar, disposto a comprar, tá? E isso acaba sendo muito grave, porque olhando os próximos 10, 20 anos, será que a China vai dar uma de Japão? Né? Será que é um Japão na década de 90, né, que vinha crescendo muito nas décadas anteriores, aí estagnou ali por um problema de demografia e também por um problema, né, de não ter drivers locais ali para estimular esse crescimento junto a uma alavancagem excessiva que no final do dia, né, se alguma coisa sai ali do controle, acaba explodindo, né? Então fica para reflexão de todos. Acho que por hoje é só, né, Pedroso? Galera, muito obrigado, deixem aí o like, enfim, comentem, estamos dispostos aqui também a responder perguntas. Fico feliz a todos que nos acompanharam até o final. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Abraço.